Boa noite. Eu me chamo Linisberto, estudante do primeiro período de Direito da turma 01NB, do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, CIESA. Esse vídeo tem o objetivo de explicar, de uma forma sucinta, utilizando os métodos e técnicas antropológicas, a organização cultural de uma sociedade específica. Essa matéria se chama Antropologia Jurídica e História do Direito, da professora Ana Uchoa. A sociedade escolhida foi a sociedade indígena. O tema, a organização social dos índios. Entre os indígenas não há classes sociais como o do homem branco. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando um índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo apenas os instrumentos de trabalho: machado, arcos, flechas, arpões, são de propriedade individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, crianças, colheita e plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado: caça, pesca, guerra, derrubada das árvores e etc. A formação social era bastante simples. As aldeias não tinham grandes concentrações populacionais e as atividades eram exercidas de forma coletiva. O índio que caçasse ou pescasse, mas dividia seu alimento com os outros. A coletividade era uma característica marcante entre os índios. Suas cabanas eram divididas entre vários casais e seus filhos. Como não havia classes sociais, até mesmo o chefe da tribo dividia sua cabana. Duas figuras importantes na organização das tribos são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Ele também é curandeiro, pois conhece todos os chás, ervas para a cura de doenças. Ele que faz o ritual da pajelança, onde evoca os deuses da floresta e dos ancestrais para ajudar na cura. Já o cacique, também importante na vida tribal, faz o papel de chefe, pois organiza e orienta os índios. A educação indígena é bem interessante. Os pequenos índios, conhecidos como os curumins, aprender desde pequenos e de forma prática, costumam observar o que os adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costuma levar os indígenas junto para que este aprenda. Portanto, a educação indígena é bem prática e vinculada à realidade da vida da tribo indígena. Quando atinge os 13, os 14 anos, o jovem passa por um teste e uma cerimônia para ingressar na vida adulta. Parte histórica. Como dissemos, os primeiros contatos foram de estranheza e de certa admiração e respeito. Quando os portugueses começam a explorar o pau-brasil das matas, começam a escravizar muitos indígenas ou a utilizar o escambo. Davam espelhos, apitos, colares e chocalhos para os indígenas em troca de seu trabalho. Esse momento foi muito prejudicial aos povos indígenas. Interessados nas terras, os portugueses usaram a violência contra os índios. Para tomar as terras, chegavam a matar os nativos, ou até mesmo transmitir doenças a eles para dizimar tribos e tomar as terras. Esse comportamento violento seguiu-se por séculos, resultando nos pequenos números de índios que temos hoje. A visão que o europeu tinha a respeito dos índios era eurocêntrica.
é uma ideia que coloca os interesses e a cultura europeia como sendo as mais importantes e avançadas do mundo. Os portugueses achavam-se superiores aos indígenas e, portanto, deveriam dominá-los e colocá-los ao seu serviço. A cultura indígena era considerada pelos europeus como sendo inferior e grosseira. Dentro desta visão, acreditavam que sua função era convertê-los ao cristianismo e fazer os índios seguirem a cultura europeia. Foi assim que, aos poucos, os índios foram perdendo sua cultura e também sua identidade. Rituais indígenas. Algumas tribos eram canibais, como por exemplo os tupinambás, que habitavam o litoral da região sudeste do Brasil. A antropofagia é um ato que fazia parte de rituais em várias culturas do mundo, em diferentes regiões, sejam para combater a escassez de comida e fome, para acalmar a ira dos deuses, ou como um culto religioso. A antropofagia era considerada uma prática bastante corriqueira em algumas tribos indígenas ou sociedades medievais. Era praticada pois acreditavam que, ao comerem carne humana do inimigo, estariam incorporando a sabedoria, valentia e conhecimentos. Desta forma, não se alimentavam da carne de pessoas fracas ou covardes. Religião. Cada nação indígena possui crenças e rituais religiosos diferenciados, porém todas as tribos acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para estes deuses e espíritos faziam rituais, cerimônias e festas. O pajé era responsável por transmitir estes conhecimentos aos habitantes da tribo. Algumas tribos colocavam os corpos dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde, além do cadáver, ficavam os seus objetos pessoais. Isto demonstra que estas tribos acreditavam na vida após a morte. A nossa conclusão do trabalho é que, em pleno século XXI, grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade dos povos indígenas que vivem no país. Estima-se que, na época da chegada dos europeus, fossem mais de 1.000 povos, somando 224 milhões de pessoas. Atualmente encontramos no território brasileiro 243 povos, falantes de 180 línguas diferentes. A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias situadas no interior de 698 terras indígenas de norte a sul do território nacional. Segundo os dados do Instituto Socioambiental, ISA, a população indígena no Brasil atual está estimada em 600 mil indivíduos, sendo que, deste total, cerca de 450 mil vivem em terras indígenas e em menor número em áreas urbanas próximas a ela, enquanto outros 150 mil encontram-se residindo em diversas capitais do país. É importante ressaltar que o censo populacional realizado em 2000 pelo IBGE, como indicou que a parcela da população brasileira que se autodeclarou genericamente indígena alcançou a marca de 734 mil pessoas. Aqui você agradece e se despede. Quem é que